Como identificar o começo da compulsão alimentar? Tá, então vamos lá. A verdade é que, assim, eu acho que é super interessante a gente definir o que seria compulsão alimentar e separar o que é compulsão alimentar do que é, por exemplo, um comer em exagero. Um episódio de compulsão alimentar, ele se caracteriza pela ingestão de uma quantidade de comida significativamente maior do que você conseguiria comer em qualquer outra circunstância. Então a gente não está falando de 3 hambúrgueres, 2 milkshakes e 4 latinhas de refrigerante. A gente está falando realmente de uma quantidade que na literatura ela é definida por de 2 a 4, 5 mil calorias num intervalo bem curto de tempo, tá? Então, quando a gente fala de compulsão alimentar, não necessariamente ela começa já com um episódio significativo e característico como esse, mas ela começa com uma incapacidade de controlar a ingestão alimentar, uma sensação de descontrole, de não ser você mais escolhendo ingerir aquilo. Você não conseguir mais lutar contra aquela ingestão, você não escolheu e você não queria, mas quando você viu, você acabou por ingerir. Então, a gente chama isso de na verdade, parte de um comer transtornado, que é por tanto tempo você se restringiu e você comeu somente e tão puramente para que haja um controle de peso e forma. Você se distanciou tanto de sinais fisiológicos da sua fome e da sua saciedade, que você não tem mais esse sinal nem para comer e nem para parar. Então você come com hora marcada no relógio e o seu corpo não recebe mais o sinal de fome, você tem só um horário marcado e por alguma razão a hora de parar também sofreu esse desbalanço. Então, o que eu estou falando aqui é que o comer transtornado ele vem muitas vezes antes do transtorno de compulsão alimentar. Compulsão alimentar é um transtorno psiquiátrico e ele tem a característica principal de tirar função. Então, a pessoa está tão comprometida com o transtorno de compulsão alimentar que ela passa a não funcionar. Ela não consegue mais exercer atividades normais, ela não consegue mais socializar da forma como antes, existe um sofrimento muito intenso nesse processo, né? Existe uma culpa, uma dor muito forte após o episódio. Esses episódios acontecem semanalmente, pelo menos, e pelo menos por um período de 3 meses. É aí que se caracteriza realmente um transtorno estabelecido. A gente precisa esperar isso ter acontecido para procurar ajuda? Preferencialmente não, porque prevenir o transtorno de compulsão alimentar é muito mais fácil, né, do que tratar. Então, a partir do momento que é percebido um comer transtornado e o início de uma perda de controle, uma desinibição ali para comer, é interessante observar quais são os gatilhos que estão te levando para esse lugar.